Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelo Evangelho do Reino de Deus, pelos princípios desse reino que rege sobre a minha e sobre sua vida. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, estamos fazendo o que aqui? Estamos ouvindo o Evangelho do Reino de Deus, gerando fé, posicionamento, princípios na minha e na sua vida. Então, se essa palavra gera fé, compartilha ela, pessoal. Se inscreva no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, siga Conectados no Alto, compartilha aquilo que é bom. Se essa palavra gera fé, ânimo e posicionamento no Reino de Deus, compartilha. Vamos compartilhar e levar isso a mais vidas, mais pessoas, mais lares e famílias, em nome de Jesus. Pessoal, quero compartilhar com vocês aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus, ele fala aqui da parábola do semeador. Recentemente eu fiz um vídeo falando somos como árvores plantadas junto a ribeiros, de Salmo 1. Então a palavra do Senhor, há princípios aqui na palavra que nos compara várias vezes como sementes e como árvores. Árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas são fortes, tudo que fizer prosperará. Então, a palavra faz essa ligação, essa arquepetia de árvore, de semente. Então, temos que observar, e Jesus está falando exatamente isso aqui nessa parábola. Está ensinando os discípulos de ser a boa semente. A semente é a palavra, e de nós recebemos e gerar, deixar crescer essa semente dentro de mim e de você. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 3 diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Essa é a primeira semente. E vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não estava falando de ouvido físico, mas estava falando de ouvido espiritual, e assim até hoje. A palavra, ela gera fé dentro de mim e de você, através do nosso espírito. Por isso que temos que estar abertos para receber, temos que ter comunhão com o Espírito Santo para receber a palavra. Então aqui há 4 tipos de semente. Jesus faz uma comparação com 4 tipos de semente, e os discípulos não entenderam, e logo depois eles perguntaram, e Jesus no versículo 18 em diante explica em particular para os discípulos. Vamos ler, versículo 18 de capítulo 13. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui tem algo de extrema importância para mim e para você. Por quê? Porque o Evangelho do Reino de Deus, ele não pode ser deixado à margem do caminho. Pé do caminho significa a margem do caminho. Não, o Evangelho do Reino de Deus, ele tem que ser algo que está no centro das nossas vidas. Tem que ser algo que é buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas querem as demais coisas, mas não querem buscar o Reino de Deus em primeiro lugar. Então o Reino de Deus não pode ser colocado à margem, porque quando colocamos à margem, a palavra nos garante, Jesus está explicando que vem o inimigo e arrebata. As aves de rapina é o inimigo de nossas vidas. Então o Evangelho não pode ser levado a sério só 50% na sua vida, ou outro 50% não. Não coloca o Evangelho do Reino de Deus à margem, porque o inimigo vai arrebatar. Essa é a primeira semente que foi roubada. Jesus explica que a segunda, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Jesus é claro, a perseguição é por conta da palavra. Por quê? Não que você seja um religioso, porque a palavra fala de um reino, fala de um rei. E nesse reino, nesse reinado, ele é regido por princípios. E quando você tem que se posicionar em princípios, isso te gera angústia. Por quê? Porque o sistema que é contra os princípios do reino de Deus, que é o sistema do mundo caído, ele vai fazer guerra contra a sua vida. Porque vai haver um choque de cultura. Então os princípios do reino de Deus não pode deixar crescer junto com os espinhos, porque vai sufocar. Aqui ele diz, ouve com alegria, recebe com alegria, mas não cria raiz.
por conta da perseguição da palavra. Então você tem que saber que vai haver perseguição, não uma perseguição religiosa, mas choque de cultura, perseguição de posicionamentos, porque vai haver um momento na sua vida que você vai ter que se posicionar para o lado do reino de Deus e ser contra aquilo que é sistema desse mundo caído. Eu já disse, mundo é sistema caído, não são pessoas, não são coisas, não é a criação que jaz no maligno, quando Jesus fala, mas é o sistema que opera, o sistema de crença, a forma que rege, que governa sobre esse mundo. É um sistema caído, é contra os princípios do reino de Deus. A terceira semente, Jesus aqui explica: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então nós vemos que na segunda semente, que é as pedras, que não tem raiz, ela está ligada juntamente com as que os espinhos sufocam. Por quê? Porque que ele fala de mundo, os cuidados desse mundo. Novamente, quando a Bíblia cita mundo, está falando de sistema de crença, sistema que rege, que opera sobre esse mundo, jaz o maligno. Não é a criação de Deus, mas é o sistema que opera. Mundo é a forma que o mundo pensa, é a forma de pensar que está errada, porque não está alinhada com os princípios do reino de Deus. Aí, essa forma de pensar sufoca a sua vida. Então, temos que ser a boa semente. E aqui, no versículo 23, ele explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, que compreende a palavra, que dá fruto e produz 100, outro 60, outro 30. Então veja, a palavra ela tem que cair no nosso coração, ela tem que crescer, ela tem que formar raízes, ela tem que estar numa boa terra, ela tem que estar sendo regada no nosso centro do nosso coração, ela não pode estar à margem do caminho. O problema, pessoal, é que as pessoas ouvem o evangelho do reino de Deus e colocam à margem do caminho. Quando não é colocado à margem do caminho, recebe com alegria, mas quando tem que gerar um posicionamento no reino de Deus, essas pessoas se ofendem e logo deixa o evangelho do reino de Deus. A terceira é quando caem espinhos, cuidados desse mundo, o sistema que opera, a forma de pensar, a forma de governar desse mundo sufoca a palavra dos princípios do reino de Deus, porque não tem como caminhar junto, não tem como jorrar uma fonte água doce e outra água salgada, não tem como ter comunhão as trevas com a luz. Então, pessoal, é problema. Então temos que caminhar em princípios do reino de Deus para que possamos receber da boa semente. Essa é uma semana de você deixar essa palavra cair no seu coração, de você meditar sobre essa palavra, que essa semente ela possa dar frutos 100, 60, 30 na sua vida e possa frutificar, gerando vida e vida com abundância no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tenha uma ótima semana, uma semana de reflexão, uma semana de posicionamento e de colocar o evangelho no centro da sua vida. Graça e paz, pessoal.